Abraço aí pro 7F. Fala comigo, Leirovski. Bom dia, Telisca. Bom apelido pra você, viu, Telis? Telisca. Gostei. Um abraço aí pra ele. Quando o Talisca chegar no Bahia, a gente chama Teles de Telisca. Um abraço aí pra Vini Ferreira. Bom dia, Leiro, Luiz e Chat. Apesar de entender que estamos sim num processo de evolução como clube-time, existem janelas/oportunidades que, ao invés de darmos somente um passo, poderíamos dar dois. Vocês têm essa sensação também, Leiro e Teles? Deus abençoe vocês, um abraço e beijo no coração de cada um de vocês. Primeiro, obrigado pela mensagem de carinho, sempre muito respeitoso, né? Sempre interagindo de maneira muito, muito bacana. Então, um beijo grande para você, Vini. Em relação à pergunta dele, ou melhor, a constatação dele, né? Vamos debater aqui. Ele diz que, apesar de entender todo o processo, né, ele acredita que, às vezes, o Bahia em janelas/oportunidades, né? Que o Bahia poderia dar dois passos para frente, às vezes termina dando um só, meio que uma interpretação de um medo de dar um passo maior do que a perna, talvez, né? Segundo eu não acho isso não, Leiro. Eu não acho isso não. Inclusive, eu comentei agora no comentário anterior que assim, a fonte que conversou com a gente deixou muito claro que uma oportunidade de mercado ela não vai ser, mas ela precisa ser uma exceção. Ela precisa ser esses dois passos ao invés de um, sabe? Como foi Everton Ribeiro, por exemplo, ou como foi o próprio William José, né? Ela representa mais do que uma oportunidade regular, um jogador tampão, um jogador que chegaria para uma composição importante de elenco naquele momento. No caso dos zagueiros, a gente falando agora, por exemplo. Então, assim, esse jogador que possa chegar com uma oportunidade é um jogador justamente, de fato, a diretoria do Bahia pensa assim, eu posso cravar aqui, isso foi conversa direta com essa fonte. A oportunidade de mercado ela pode acontecer, mas é justamente para dar esses dois passos ao invés de um. Não vai ser qualquer jogador que viria como oportunidade de mercado. É isso. Você concorda? Aristóteles Rodrigues, concordo. Eu acho que a gente talvez, assim, o que ele queira dizer, e aí eu tô aqui já é uma interpretação minha, né, do que ele pode ter tentado dizer, no sentido de talvez uma ousadia um pouco maior, porque a gente vê, e a ousadia que eu falo em relação a talvez sair da casinha, sabe, assim, nomes meio fora da casinha, porque a gente tem visto, né, querendo ou não, os times da parte de cima da tabela se movimentando muito, né, e com nomes bem robustos, né. O Flamengo, por exemplo, agora simplesmente, né, enfim, saiu completamente da casinha com as contratações que tem feito, né? Os caras, tudo bem que, querendo ou não, é importante frisar também que esses times perderam jogadores, né? O Palmeiras, por exemplo, perdeu um dos principais jogadores do time, que é o Richard Rios, pro Benfica. Então é natural que o Palmeiras pegue uma parte desse dinheiro que foi, obviamente, feita à venda para poder fazer uma reposição minimamente à altura de um jogador que possa repor o futebol do Richard Rios, né? O Flamengo acabou de perder, irá perder, né? Pelas informações, os insiders perdeu o Wesley. Deve ser confirmada. Foi a despedida, né? Pois é, despediu com gol, inclusive, né? O Wesley deve, assim, ainda não foi confirmado oficialmente, mas a gente sabe que sim, será vendido para Roma, da Itália, né? Por valores também muito altos. E aí o Flamengo vai pegar uma parte desse valor e já fez, pelo que se diz, a aquisição do Emerson Royal, que, vou dizer, é pior do que o Wesley. Eu sou na Inglaterra, eu assisto. Mas é muito na Inglaterra, bom jogador. Na Inglaterra, eu assisto. Você é traumatizado por motivos pessoais. Sou traumatizado por motivos pessoais. Vocês sabem que eu acompanho o Tottenham, sou um torcedor do Tottenham na Inglaterra, né? Gosto do Tottenham. E nesse contexto, meu irmão, eu sou traumatizado. Emerson Royal no Tottenham foi uma lástima, né? Mas, enfim, não quer dizer que no futebol brasileiro ou num cenário diferente ele não possa. Eu acho que para o futebol brasileiro ele ainda tem um nível, ele está acima da média, digamos assim. É ótimo, exato. Cara, ele é ótimo jogador e defensivamente ele é muito acima. Aqui, né? eu tenho dois cheques. Talvez todos os laterais direitos do Brasil hoje. Tá faltando só uma flâmula aqui. Tem a flâmula do Bahia, Lula, aqui. Tem a flâmula aqui atrás do meu Celta de Vigo, né? Que é o time da minha família na Espanha. Tá aqui, família. Celtinha de Vigo. E tá faltando a minha flâmula do Tottenham, que eu vou providenciar para colocar ali no meio para ficar, né? Os três times que eu gosto. Assim, o Bahia é o meu time do coração, que eu amo, sou apaixonado, óbvio. Mas o Celtinha e o Tottenham eu tenho um carinho mais do que especial, porque são... O Celta pela questão da família, né? Porque uma parte da minha família que mora na Espanha toda, praticamente mora na região ali de Vigo e, enfim, gosta do Celta e acompanha o Celta. Então é uma questão também... É como se fosse uma raiz que eu tenho, né? Digamos assim.
E o Tottenham, que foi uma questão de vida mesmo, de jogo. Eu comecei a acompanhar futebol europeu mais ou menos naquela época que o Tottenham tinha ali Berbatov, Modric, Bale, Van der Vaart, um time que foi sensacional do Tottenham. Então, para mim, foi assim, um absurdo e passei a acompanhar, né? Por isso. Enfim, não são coisas que não se explica, né? É só a questão do futebol mesmo. Sou galego, Tolf. Sou galego, sim. Literalmente galego. De Moscoso, minha família tem Passos de Borbon, Moscoso, aquela região ali. Enfim. E aí, só para arrematar o que eu ia falar aqui, que eu terminei, né, fazendo esse spin-off aqui, sobre as contratações, porque a gente tem visto, por exemplo, o Botafogo e forte no mercado, né? Contratou o Danilo, aí o Flamengo contratou aí o Saúl agora para repor o Gerson e contratou o Emerson Real para repor o Wesley, né? Aí você tá vendo o Palmeiras indo forte no mercado também, né? Dizem que vai contratar o Nardoni, que é um jogador argentino muito bom, para repor o Richard Rios, enfim, ainda não está confirmado, mas reza a lenda que sim. Então você termina gerando, apesar de que a gente sabe que racionalmente, né, o Bahia ainda é um time de uma receita de 400 milhões e o Flamengo é uma receita de 1.200 então a gente está falando de uma receita 3 vezes maior, né, do que a receita do Bahia. E ainda tem, como disse o Luan Santos aí, o Samuel Lino, que o Samuel Lino, para mim, é a mais absurda contratação da história do futebol brasileiro. Porque a gente está falando de uma contratação, Luiz Teles, de 25 milhões de euros. Pô. O Flamengo está investindo, segundo as informações, 25 milhões de euros na contratação de um jogador que é importante destaque do Atlético de Madrid. Não é como se fosse o cara que perdeu espaço e está buscando um novo mercado. Samuel Lino é um jogador destaque do Atlético de Madrid. Então, a gente ainda, financeiramente, não consegue competir. Ainda que estejamos financeiramente, repare, eu não disse que a gente não consegue competir no campo. Não disse isso. Ano passado, o Botafogo foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. E o Botafogo não ganhou nenhum jogo do Bahia. Nenhum jogo do Bahia. O Palmeiras é um time fortíssimo no Allianz Parque. Perdeu para o Bahia no Allianz Parque. Então, assim, repare, quando eu falo competir, eu estou falando de competição financeira. O Bahia não vai fazer uma contratação de 25 milhões de euros ainda. Não vai. Isso não vai acontecer. Então, a competição financeira, essa ousadia que talvez o torcedor médio achava, Luiz, que com o Grupo City a gente faria essas maluquices, né? Brincaria de Brasfoot no Omatic, né? Que era o cheat que você botava de dinheiro infinito. A gente, não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. E o para-raio do Grupo City, né? Como você falou muito bem, eu adoro esse termo, assim, maravilhoso esse termo que você trouxe do Rogério Ceni. O para-raio, Rogério Ceni do Grupo City, Cadu Santoro, diretoria, enfim, sempre fala isso. Toda a coletiva, Rogério Ceni chega e fala: não temos dinheiro infinito. Parece que é um mantra, para ver se de alguma maneira faz o torcedor entender, de uma vez por todas, né, que a gente não tem condições de ainda financeiramente, né, disputar com esses clubes, pô. Não tem como. O Flamengo está fazendo agora, se você somar as contratações do Saúl, do Samulino e do Emerson Royal, a gente está falando de 3 jogadores vindos do futebol europeu diretamente para o Flamengo e 3 jogadores que somados chegam na casa dos 40 milhões de euros, velho. 40 milhões de euros em contratação, Luiz Teles. A gente está falando de mais de 200 milhões de reais, pô. Ou seja, o Flamengo está gastando em contratação metade do orçamento anual do Bahia. Vocês têm noção do que é isso? Então, financeiramente, ainda não dá para competir. No campo, a gente já está competindo. E é esse o intuito, de fato, de você ter uma gestão responsável e profissional. É você fazer mais com menos, ainda que esse menos seja muito mais do que a gente já teve um dia. Não sei se ficou claro para todo mundo, mas é basicamente o que eu penso, né, em relação a isso. Enfim, só para a gente arrematar. Um abraço aí pro 7F. Leirão, saiu a notícia que o Bahia tinha interesse em Roger Guedes. Esqueça. Roger Guedes, segundo informações, recebe cerca de 5 milhões de reais por mês lá no Catar. É um cara que praticamente tem o mesmo número de gols em jogos, né? Ele é rei no Catar, literalmente rei no Catar, né? E acho que só sairia de lá por uma questão assim, ou muito particular. Por exemplo, dizem que ele é torcedor do Grêmio. E por isso que tá essa ebulição aí de que talvez o Grêmio consiga trazer ele e tal, e que parece que tem um negócio de um investidor que o Grêmio está estudando uma SAF,
e parece que o cara já seria essa contratação já seria sabe, uma cortina de fumaça para esse, não sei se o termo é cortina de fumaça, mas um aperitivo, né, para essa situação e tudo mais. Então, enfim, eu não diria acho. Hoje, depois da contratação de, vixe, deu branca, de Carlos Eduardo, vixe, deu. Meu Deus, que vinha aqui agora para o Bahia. Que vinha para o Bahia agora. Carlos Vinícius? Carlos Vinícius. Depois da contratação dele, é muito difícil que você tenha ali a Bright White, né? Já todo elenco de ataque que o Flamengo, que o Grêmio tem, mesmo tendo perdido um deles agora para o mercado sul-americano, não há condição do Grêmio trazê-lo por esses valores, não há. Você botou muito bem, ele é rei, né? Hoje onde ele está. Tem uma média absurda de participação em gols por partida, né? Muito acima dos melhores jogadores da mesma liga. Acho muito difícil isso acontecer. Só uma razão muito particular, e eu diria assim, é uma razão mais forte do que essa de relação de amor por clube, etc. Tem que ser algo nesse sentido. Pois é. Bom jogador. Um abraço aí pro Maresias Gameplay. Bom dia, Lula. Cheguei agora. Queria saber o seguinte: tô vendo o Grupo City preocupado só com Patrick, zagueiro e atacante, que é bom, eles nem tocam no assunto, a não ser por alto, quando falou de Léo Cienza. A gente acabou de falar sobre isso aqui, mas a gente vem falando sobre isso aqui, né, nas lives, que o Bahia está no mercado. Como eu falei, a gente trabalha com informação, né, com o que a gente tem realmente de concreto, ainda que não sejam nomes, mas informações concretas, né? E o que a gente tem de informação é que o Bahia está no mercado por 3 posições: goleiro, zagueiro pela direita, com as características que a gente acabou de dizer, e atacante. Ponto. É o que a gente tem de informação agora, no momento. Nomes, não temos ainda. Goleiro é um nome, é uma situação mais pública, digamos assim, né? Que é a situação do Patrick Sequeira, que é uma negociação eterna aí, espero que um dia se resolva. Mas posições são essas: goleiro, zagueiro e atacante. Então, como você disse que eles não falam nada, eles não vão falar nada de nenhuma posição. Mas as posições que procuram são essas 3 aí, eu te garanto, e a informação não é suposição não, tá? Cleiton Cardoso de Jesus, bom dia, Lerovski, bom dia, Luiz. Luiz, gostei do penteado, meio Johnny Bravo. Abraços, meu querido. Meus queridos, comentários sensatos e sem loucura aqui. Um abraço para você, Cleiton de Jesus, abraço, meu irmão. Luan Valete aqui trazendo, né, que o City contratou o Trafford, goleiro do Burnley, por 200 milhões. Lembrando que o James Trafford, galera, que é o goleiro que o City contratou agora, aliás, é um baita de um goleiro de 22 anos, ele é da base do City. E tinha no contrato, né, no momento que o City terminou vendendo ele pro Burnley, tinha no contrato aquela famosa, que tem muita coisa, tem muito na Europa isso, né, aquela cláusula de recompra, né? E aí foi justamente o que a gente comentou aqui sobre Ederson, que a ideia de vender Ederson era porque o City estaria comprando um cara que é inglês, que foi da base do City, que é um cara que é bom, e que chegaria para poder tirar uma vaga, aumentar uma vaga de estrangeiro, né? Eles ganhariam uma vaga de estrangeiro e poderiam vender o Ederson por conta da chegada do Trafford. Então, de fato, foi confirmada 200 milhões de reais aí a contratação, né? Algo em torno de 40 milhões de euros, mais ou menos por aí, né? No cálculo rápido aqui, deve ter sido algo em torno disso, a contratação do James Trafford. Abraço aí pro Luan Valete também, complementando. Não tem um jogador no elenco que de cara com gol me dê tranquilidade que vai marcar. Assistir jogo assim é terrível. O único que me dá essa tranquilidade, mas que não tem tido uma sequência ultimamente, é o Willian José, né? É um cara que acho que se a bola chegar nele, ele tem uma capacidade muito maior de finalização do que os demais. Mas não tem tido, né, uma qualidade... Não tem tido, desculpa, uma sequência, né, por conta da lesão que teve, nos últimos jogos, mas espero que ele volte no domingo para poder voltar a balançar nossas redes aí. Ou melhor, as redes do adversário aí, né? Mas as redes para a gente, no caso. Lula, vou trazer aqui rapidamente a threads, né? O threads não, como o fio, né? Que o pessoal chama no Twitter. A thread mesmo, né? Que o pessoal chama. Porque eu achei, velho, essa thread aqui muito interessante para a gente poder abordar, né? Aliás, eu achei muito massa o nome do perfil, né? Que ele botou assim, ele botou Mundinho Emerson Ferretti. Aí, a descrição da conta, Lula, um torcedor, né? Que fez um levantamento aqui, ele bota: essa conta é o antigo Mundinho Rony Rusco. Até o Bahia contratar um goleiro. Agora relembraremos de quando tínhamos um.
aqui é Bahia, carai, né? Ele faz essa brincadeira. E aí, ele faz um levantamento interessante, porque o perfil FBI Bahia City, que é um perfil também de relevância no Twitter, né? Eles têm aí um número interessante de seguidores, 18 mil. Eles fizeram esse tweet. Como você, do Nordeste do país, do estado da Bahia, da cidade de Salvador, você, clube de futebol, que até conseguiu uma empresa que tem muita grana e tem um projeto de futebol, ainda assim, como disputar com o time que contrata Samuel Lino e Emerson Royal e tem o time que tem, né? Na questão do Flamengo. E aí, o nosso queridíssimo mundinho Emerson Ferretti, né? Que tem esse nome até o Bahia contratar um goleiro, ele colocou o seguinte: já posso adiantar que tem como, mas precisa ser mais esperto, mais eficiente e fazer tudo 2 ou 3 vezes melhor. Vão dizer que é impossível e não é, mas é bem mais complicado. O Bahia vai ter que comer pelas beiradas nesse começo até girar a chave de... E aí ele complementa. Chave de mudança de patamar. Mas a gente precisa de, desculpe FHC, Lula e economistas, um tripé no Bahia para sustentar essa ideia. E aí ele traz, Lula, crescimento constante das receitas, subindo no mínimo 20% em relação a esse ano. 2, utilização da base, venda e formação de jogadores para o profissional. E 3, focar em investimentos pontuais, mas localizados em posições de maior necessidade. Vocês já perceberam quanto custou o nosso meio-campo? Quer relembrar? Cauli, 3 milhões de euros. Jean Lucas, 6 milhões de euros. Caio Alexandre, 5 milhões de euros. Né? Acevedo, né? Everton Ribeiro, 0, né? Que ele chama ali, né? MA seria quem? MA. Michel Araújo, 3,2 milhões de euros. E Eric, 4 milhões de euros. Né? E aí ele bota Nestor, 2 milhões de euros. Nestor ainda não foi comprado, ou seja, ainda não consta no ano fiscal de 25 e nem no ano fiscal de 24. Eu sigo sem me lembrar de todos os valores exatos, mas o Bahia distribuiu grana para basicamente ter um Vitor Roque distribuído no meio de campo. Montada a base, tendência que ela permaneça no time por algum tempo e alguns anos. Depois disso, aí contratando em outras posições. Ainda não resolvemos essa posição, mas o Bahia encontrando um goleiro jovem, quantos anos ele vai poder passar aqui? Supondo que Sequeira venha, quanto tempo será que ele fica? Pensem, carreiras têm vitalidade. Caio e Jean têm futebol para permanecerem sendo volantes de elite do futebol brasileiro pelos próximos 3, 4 anos. Ainda e tem bons tempos de contrato. O Bahia tem que ser esperto e evitar gastar o mínimo possível em composição. Eu defendo muito a base, mas é por um motivo simples. A condição social de Salvador é uma das piores dentre as capitais que abrigam os grandes clubes do Nordeste. Pessoal, não se esqueçam, aporte é investimento. E esses aportes vão ser pagos por alguém, tenham certeza. Eu não aguento que a mesma pessoa que reclama do sócio não consegue olhar as cifras investidas. Até inteiro que se reclamem dos nomes, mas as cifras, ele bota reticências, né? Enfim, eu achei pertinente, Lula, porque no meio de tanta confusão, no meio de tanto tweet aleatório, né? No meio de tanto tweet desesperado ou, quiçá, tweet de falta de entendimento do processo mesmo, né? De achar que a gente vive uma coisa que a gente não vive por falta de informação, eu achei na conta Mundinho Emerson Ferretti um ponto de sensatez, um ponto de inteligência, um ponto de debate que a gente precisa fazer, né? E quero a sua opinião sobre tudo que eu acabei de ler aqui, porque, para mim, sem tirar nem pôr, é um fio perfeito sobre o processo. Rapaz, e, claro, que isso não deixa a gente... Isso não faz com que a gente tenha que, eventualmente, pontuar ou criticar situações que a gente ache pertinente. E o próprio fio começa já falando disso. Dá para fazer melhor com o que estamos fazendo. Não dá para tirar, mas é importante colocar, né? É importante salientar os passos do processo. E o que ele faz aí é justamente destacar os passos desse processo, né? O parágrafo em que ele coloca, pulverizamos o valor de um Vitor Roque ao longo de um ano inteiro, né? Fazendo investimento em diversas posições para montagem geral de um time, é muito importante você colocar isso. É muito importante as pessoas entenderem isso. Outra coisa que não está nesse fio, mas está nas entrelinhas, é da responsabilidade de se montar uma equipe, né? De ter o equilíbrio
de estar atuando em outras fontes, como a divisão de base, por exemplo. E o Bahia está atuando forte na divisão de base. Não apenas trazendo grandes profissionais, mas já trazendo jogadores com contrato assinado, já trazendo jogadores por quantias razoáveis, né? Mas incorporando a divisão de base, que a divisão de base é quem vai ajudar a alimentar também a equipe de cima, para a gente poder gastar, já que a gente vai, mesmo com muita grana, a gente vai continuar tendo menos grana do que um Palmeiras, do que um Flamengo, mas que a gente possa gastar mais pontualmente, que é outra coisa que o perfil traz. A gente vai ter que gastar pontualmente, e assim, para a gente poder gastar pontualmente, o resto todo tem que estar em funcionamento, em harmonia. Então, assim, é um senhor fio, ótimo fio, já coloquei, já favoritei aqui o fio, inclusive, porque é muito bem explicativo, né? Muito bem ponderado do que é a nossa real situação hoje como clube dentro do Campeonato Brasileiro. Fechou. Lula, campinho para a gente arrematar. Trouxe aqui também só para a gente mostrar, ó, eu falei a situação do Diego Carlos, né, que o nosso amigo trouxe aqui, ó. Informação lá que vem diretamente da Turquia é que o Diego Carlos não entra nos planos de José Mourinho e está de saída do Fenerbahçe. Então, é um jogador interessante, apesar de ser 30 a mais e fugir um pouco do perfil que citamos. Mas é o que a gente fala, né? A oportunidade de mercado também não deixarão de ser exploradas em eventuais momentos, né? Então, não é o perfil, teoricamente, mas se for do desejo dele, ou se o Bahia entender que é um acréscimo, né? Por que não? Enfim. Mas não é o perfil, deixo claro, não é o perfil que eles buscam nesse momento.